Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O auditor e perito contador Vitor Stanquivicius comentando sobre a necessidade de ser implementada uma reforma tributária em nosso país. O advogado Marcos Bernardini falando sobre golpes virtuais e o que os consumidores podem fazer para se precaverem. O professor Edmundo Medeiros comentando um tema relevante para os micro e pequenos empresários. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Fique conosco! Há quanto tempo todos nós não ouvimos aquela frase? O Brasil precisa de uma reforma tributária efetiva que faça diminuir a carga tributária atual, bem como a necessidade de uma simplificação das normas tributárias relacionadas à apuração e o recolhimento dos tributos. Alguns exemplos de situações que nos fazem perceber com certa claridade a obrigatoriedade desta reforma tributária no Brasil. Vejamos. Os tributos federais PIS e COFINS possuem, basicamente, mesma base de tributação, mesmo vencimento. Poderiam, portanto, serem unificados. Outro exemplo, a legislação do Simples Nacional, que de simples tem muito pouco, vez que existem muitas normas, muitas tabelas, muitos anexos, sublimite estadual. Existe até no Simples Nacional um tal de fator R, que é uma relação entre o custo da folha e o faturamento da empresa integrante do Simples, que poderá fazer com que a empresa pague mais ou menos tributos. Outro exemplo, a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. Acredite, a empresa que atua no regime do lucro real ou do lucro presumido terá, de imposto de renda à pessoa jurídica, 15% de tributação, mais 10% adicionais. Você, leigo, interpretaria 15% mais 10% de adicionais, são 25%, portanto, a alíquota de imposto de renda no Brasil? Não. Veja a complexidade. Sobre a base tributável, haverá aplicação de 15% a título de imposto de renda e mais 10% adicionais do mesmo tributo para a parcela em valor que exceder R$ 20 mil por mês. Verdadeiro absurdo, não é verdade? O Brasil possui aproximadamente 38% do PIB nacional em tributos. 38% do PIB são aproximadamente 40% do PIB nacional apenas em tributos. Façamos esta conta. 40% de 12 meses de um ano, temos 4,8 meses de um ano apenas para pagamento de tributos. Eu, pessoa física, todos nós, pessoas jurídicas também, trabalhamos de janeiro a maio de cada ano, é o Tax Freedom Day, de janeiro a maio de cada ano, apenas para pagar tributos, acredite. Foi um grande prazer falar com todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
O número de golpes que tanto consumidor quanto empresário tem sofrido este ano triplicou, ou seja, nós estamos mais vulneráveis a esse tipo de fraude, a esse tipo de golpe. Seja em razão do aumento do número de negociações por conta da pandemia que nós realizamos hoje em ambiente virtual, seja por conta do desenvolvimento das fraudes, ou seja, estão ficando cada vez mais tecnológicas, mais audaciosas. Exatamente por conta disso, nós temos que tomar também mais cuidado, seja o empresário, seja o consumidor. Hoje, os bandidos, os estelionatários, eles têm ficado extremamente criativos, fazendo com que a gente, às vezes, não perceba que é um tipo de fraude ou que é um tipo de golpe. Então, tem que ter muito cuidado com compras pela internet, recebimento de links, seja por WhatsApp, seja por mensagem, seja por e-mail. Nunca abra nenhum tipo de link que você não conhece. Pode, inclusive, ser o caso da instalação, se você clicar, a instalação de algum tipo de software, de programa no seu celular ou no seu computador para receber, captar, não é? Todos os seus dados, e isso fazer com que esse estelionatário, esse bandido, ele possa realizar negociações em seu nome. Não dê informação pessoal em nenhum tipo de site, cuidado com aplicativos, instale mecanismos de proteção tanto no seu computador quanto no seu celular, e se eventualmente você, ainda tomando todos esses cuidados, venha a cair em algum golpe, é muito importante que você informe o seu banco, os seus cartões de crédito, cancelando então todas as possibilidades da fraude se alastrar ou piorar, prejudicando ainda mais a sua situação, e registre um boletim de ocorrência e logo depois procure um órgão de defesa do consumidor para reparar eventual prejuízo. Ou seja, o cuidado hoje deve ser redobrado. O governo federal publicou um novo edital que permite a transação de débitos tributários de empresas de pequeno porte, microempresas e pessoas físicas com dívidas de até R$ 66 mil. A boa notícia é que os descontos podem chegar a até 50% do valor total do débito. O aspecto negativo e incongruente da medida, no entanto, diz respeito à vedação de concessão de descontos para débitos pertinentes ao Simples Nacional. Ou seja, apesar da transação contemplar especialmente microempresas, estas não podem obter os descontos que vão de 20% a 50% se os débitos se referirem ao Simples. Por outro lado, dívidas pertinentes ao imposto de renda da pessoa física dos empresários, por exemplo, ou tributos tais como o IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS ou contribuições devidas ao INSS, podem obter tais descontos e terem o saldo parcelado de 1 a 5 anos. A opção por 20% de desconto sobre a dívida, por exemplo, permitirá o pagamento com uma entrada de 6% em até 8 meses e o saldo parcelado em até 52 meses, o que totalizaria 5 anos. A opção por 30% de desconto sobre a dívida permitirá o pagamento com uma entrada de 6% em 7 meses e o saldo parcelado em até 29 meses. A opção por 40% de desconto sobre a dívida permitirá o pagamento com uma entrada de 6% parcelado em até 6 meses e o saldo poderá ser pago em até 18 meses. O maior desconto de 50% sobre o total da dívida permitirá o pagamento com uma entrada de 6% em 5 meses. O saldo deverá ser pago em até 7 meses
o que totalizaria, neste caso de 50%, 1 ano para pagamento da dívida. A adesão a essa transação tributária poderá ser feita a partir do dia 1º de julho de 2021 e vai até 30 de novembro deste ano. É uma adesão feita totalmente de forma eletrônica pelo ECAC da Receita Federal do Brasil, no qual o contribuinte encontrará no menu Pagamentos e Parcelamentos a opção Transacionar Contencioso de Pequeno Valor. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. É um prazer ter conosco, governador. Prazer é todo nosso, por estar aí no seu programa. Muito obrigado. Governador, o senhor tem feito um trabalho que se destaca a nível nacional e nós gostaríamos de pedir a sua avaliação do momento do Brasil. Na sua avaliação, qual o maior desafio hoje no nosso país? Curi, o maior desafio do Brasil são as faltas das grandes reformas. O Brasil foi um país exemplar nos primeiros 80 anos do século passado, de 1900 a 1980. O Brasil foi a economia do mundo que mais cresceu. Infelizmente, nos últimos 40 anos, nós ficamos no time dos que menos cresceram. E, pior, nos últimos 11 anos, nós ficamos no seleto clube dos países que tiveram queda na renda. Eu falo que o Brasil é como se fosse um proprietário rural que continua usando tecnologia de 70 anos atrás. O mundo mudou e a nossa estrutura de governo, nosso arcabouço legal não acompanhou essas mudanças. Então, o Brasil é um país carente de reformas. As reformas necessárias abrangeriam que áreas? Bom, nós sabemos que já fizemos a reforma trabalhista há cerca de 3 anos atrás, a reforma previdenciária há 2 anos, e falta ainda, Curi, 2 reformas muito necessárias, a reforma tributária e a reforma administrativa. Eu vejo empresários dizendo que eles nunca sabem se os impostos que eles estão pagando está correto, porque um tribunal muda o seu posicionamento e esse empresário pode ter pago a menos, vai vir uma multa enorme para ele, e se ele pagou a mais e recorre, ele só vai receber isso quando Deus quiser, porque é uma dificuldade enorme para compensar, para conseguir o crédito tributário. Então, ninguém quer investir num país com essa insegurança. E nós temos ainda um Estado que é pesado, que é lento e que cobra muito caro do cidadão impostos. Então, a reforma administrativa também é muito necessária, complementa essa reforma tributária. Eu até falo que a reforma tributária não é para reduzir impostos, não, é para simplificar e dar segurança. A próxima indagação, quando se fala de tributos, o que o governo federal tem enviado ao Congresso é um aumento extremamente forte da carga tributária. O que foi enviado nessa semana aumenta de 34% para 43,5% a carga tributária. O senhor concorda com o aumento de imposto, a manutenção do status atual? Qual o cenário que o senhor defende, além, claro, que da simplificação tributária, extremamente importante para dar segurança jurídica para as empresas? Curi, eu sou totalmente contra qualquer aumento tributário. Nós precisamos ajustar as contas no Brasil, nos estados e nos municípios, pela redução de despesas e não pelo aumento das receitas. O Estado, no Brasil, nunca fez a lição de casa no sentido de ajustar as contas. Eu posso dizer, como governador de Minas agora, como o Estado, muitas vezes, cria regras que vão condená-lo a aumentar gastos pelas próximas décadas. Então, é necessário
essa revisão do Estado, que passa necessariamente pela reforma administrativa. Não existe no Estado uma racionalidade. Numa empresa privada, ninguém entra num cargo inicial ganhando R$30 mil, como acontece no Estado. Então, é necessário rever uma série de regras, é necessário nós termos um Estado meritocrático, até para valorizar os bons, porque no Estado, gente que tem bom desempenho e gente que tem mau desempenho acaba progredindo na carreira da mesma forma, porque muito dessa progressão é por tempo. Então, é uma injustiça com o bom e um privilégio, um tratamento totalmente inadequado com o ruim, que acaba não tendo nenhum incentivo para estar melhorando o seu desempenho. O senhor vê a relação atual com o Congresso Nacional, o Executivo e o Judiciário correndo algum risco de ruptura? Me preocupa muito esse relacionamento, a zona de interseção entre os poderes é muito cinzenta, então, muitas vezes, o judiciário politiza e não deveria, muitas vezes o executivo judicializa e também não deveria. Eu digo sempre, Cury, que o Brasil precisava melhorar essa governança. Qualquer pessoa que trabalha numa empresa sabe até onde vai a sua autonomia, a sua autoridade, e no Estado brasileiro, até por falta de uma reforma, essa noção não fica muito clara. Então, muitas vezes, o judiciário é quem está fazendo leis, através das decisões, porque o Congresso não teve, talvez, a coragem de aprovar alguma lei impopular. E tudo isso torna as decisões mais lentas, mais complexas, e tudo fica mais inseguro, porque não há essa delimitação. E fica sujeito, com toda certeza, ao sistema democrático vir a ser abalado em algum momento, porque nós não temos essas regras consolidadas. Então, fica-se muito discutindo temas menores, talvez em todos os poderes, não exclusividade só de um, e esses grandes temas ficam meio que esquecidos, guardados no arquivo, e nós passamos a conviver com os problemas eternamente. Enquanto isso, o que é grave é que a maioria das pessoas não vê o país desenvolver e não tem um emprego, não tem uma vida digna. Então, me parece que no Brasil o governo esqueceu o motivo pelo qual ele existe, que é representar a sociedade. A sociedade passou a ser um detalhe secundário para os governantes. Na sua avaliação, governador, a inflação está aí voltando, segundo todos os indicadores. As empresas, segundo a nossa pesquisa Datafolha, para 87% das empresas, o maior problema é a elevação forte dos custos da matéria-prima. Agora, o governo federal anuncia a possibilidade de racionamento de energia elétrica e aplicação da bandeira 2 acima da bandeira vermelha, que já é exorbitante. O custo do dinheiro aumentando a cada dia no sistema financeiro. Como é que o senhor vê esse quadro e para onde estamos caminhando na sua avaliação, governador? Esse quadro que você ilustra, Cury, ele demonstra claramente a falta de planejamento do Brasil. Nós tivemos um apagão em 2001, eu me lembro perfeitamente, tivemos racionamento há cerca de 10 anos atrás, e tudo indica que esses problemas não foram suficientes para fazer com que o país investisse de forma necessária na geração e transmissão de energia. E, muito provavelmente, nós vamos ter um impacto negativo dessa falta de planejamento. E, mais uma vez, infelizmente, quem vai pagar o pato é o povo, como você está dizendo, um aumento de tarifa. As pessoas, hoje, têm uma renda menor do que há 11 anos atrás, como eu disse, e quando se fala em energia cara, Cury, é um desconvite para as empresas investirem. O Brasil, aqui em Minas Gerais mesmo, que já foi um grande estado produtor de alumínio, hoje não produz quase mais nada de alumínio,
devido ao encarecimento da energia elétrica. Então, o Brasil tem perdido indústrias, bons empregos, devido a uma energia cara. Não há regras que são estáveis no setor de energia, isso também desestimula o investimento do setor privado, e tudo isso contribui para esse quadro, talvez até caótico, que nós vamos estar vivendo nesse final de 2021, com a falta de água e de energia. É necessário um planejamento de longo prazo, é o que falta no Brasil. As decisões são sempre imediatistas, visando a próxima eleição e não um futuro mais adiante. Nós estamos vivendo um momento onde existe a perda salarial, existe a volta da inflação de uma forma gradativa, onde os custos sobem e agrava cada vez mais essa perda de poder aquisitivo, afetando diretamente produção e não gerando novos empregos. Como é que o senhor analisa essa questão, governador? Cury, você tem toda a razão com relação a esses problemas que assolam todos os estados do Brasil, mas eu sempre digo que o estado e o município também podem estar fazendo a sua parte. Aqui em Minas, nós temos simplificado muito a legislação tributária, temos feito com que a Secretaria do Meio Ambiente dê respostas rápidas aos pedidos. Não é avaliar de qualquer maneira, mas é não deixar o processo engavetado como acontecia no passado. Nós já eliminamos mais de 700 alvarás para 700 atividades, então hoje o micro e pequeno empreendedor podem ter uma agilidade muito maior na hora de abrir aqui o seu negócio. E temos conversado muito com o setor produtivo, temos simplificado constantemente a prestação de contas que o setor produtivo tem de fazer com o Estado, de forma que ele fique menos sujeito a erros, de forma que ele tenha menos custos. Isso é que o Brasil precisa, mas muito do que nós fazemos aqui, Cury, depende de legislação federal. Então, de certa maneira, nós ainda ficamos aqui, de certa maneira, dependendo das reformas de Brasília. Mas temos avançado, o Estado de Minas, nos 29 meses da nossa gestão, já atraiu mais de 120 bilhões em investimentos privados, contra 26 da gestão anterior. Talvez o maior canteiro de obras do Brasil hoje esteja aqui em Minas Gerais, que é a construção de uma unidade, uma fábrica de celulose solúvel no Triângulo Mineiro, onde mais de 8 mil empregos estão sendo gerados hoje na construção dessa indústria. E eu falo que desenvolvimento é disciplina, é algo que não existe um milagre, uma bala de prata. É você, todo dia, estar fazendo a lição de casa. Governador Romeu Zema, nós chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito, porque o seu êxito é o êxito do Brasil. Se todos os governadores forem muito bem, o Brasil vai muito bem. Obrigado por estar conosco. Eu é que agradeço, foi um prazer, e quero finalizar aqui dizendo que eu acredito muito no Brasil. Eu não quero ser a primeira geração de brasileiro que vai entregar para os seus filhos um país mais pobre. Vamos lutar pelas reformas para que o Brasil possa se reinventar e dar dignidade para todos. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.